Iniciar gravação. Bem-vindos ao nosso vídeo. Agora vamos falar de movimentação. Falamos no nosso vídeo, nos nossos vídeos anteriores sobre introdução ao Pygame, desenhos utilizando o módulo Draw, eventos utilizando o módulo Event, e agora a gente vai trabalhar com movimentação. A movimentação de personagens, ela acontece por um fenômeno físico chamado persistência de visão. Esse fenômeno, ele significa assim, o nosso cérebro, ele não entende bem o que é uma movimentação e o que não é. E na tela, a gente não está movimentando porque a tela está sempre parada. O que nós estamos fazendo é apenas redesenhando os elementos de maneira... a gente só redesenha os elementos de maneira rápida, de forma a fazer mais que 16 quadros por segundo. Dessa maneira, o nosso cérebro entende esse redesenho em 16 quadros por segundo como sendo um movimento contínuo. E aí, por causa desse efeito persistência de visão, a gente consegue entender esse movimento contínuo. Tá? Quando a gente vai fazer o movimento na física, tem 3 tipos de movimento que a gente pode utilizar. Um deles é a translação, que é o deslocamento entre a posição anterior para outra posição. A rotação também é um tipo de movimento, só que quando ele se rotaciona ou em volta do próprio eixo ou em volta de algum outro ponto. E o outro tipo de movimentação que nós podemos fazer é a escala, né? Aumentar ou diminuir a escala, seja num eixo ou nos 2 eixos. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar só com translação, que é o movimento jogando ele para os lados, assim, para um lugar para o outro. E a rotação a gente vai fazer posteriormente. Tá? Vamos trabalhar apenas com a translação aqui nesses slides. Então imagina que você tem um retângulo, tá? E você tem o retângulo numa posição inicial aqui, ó, 100 de x e y 200. O y ele permanece em todas, ó, 200, 200 em todas as posições. Só que o x está variando. Começou com 100, agora é 200, agora é 300. Então o que a gente vai fazer? Se a gente movimentar ou redesenhar esse quadrado em posições diferentes da tela, o que nós estaremos fazendo, e claro, numa velocidade rápida, a ponto de ser 16 quadros por segundo, o nosso cérebro vai entender isso como um movimento contínuo. Ele não vai perceber que você está desenhando e apagando o quadro várias vezes na tela. Tá? Bom, para que a gente possa fazer a movimentação, assim como a gente fez a movimentação da bolinha pela tela para a gente poder desenhar, a gente não pode manter uma posição fixa no desenho do nosso personagem. A gente tem que colocar isso daí em variáveis. Tá? Eu coloquei uma variável só para guardar a posição inteira, mas eu posso colocar uma variável para o x, uma variável para o y, aí fica ao nosso critério. Tá? Então eu coloco uma variável e ele vai desenhar de acordo com essa variável. Antigamente, acho que ainda precisa, os valores para desenhar a informação na tela, eles precisam ser inteiros, eles não podem ser float. Pelo menos antigamente no Pygame era assim, eu não sei se ainda permanece, a gente vai testar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode posicionar um objeto em uma determinada coordenada, baseado numa variável, e nós podemos, no momento de atualizar as regras, incrementar o valor daquela variável. Ou seja, cada vez que ele rodar o laço, aquela variável vai aumentar o valor dela. Consequentemente, o nosso desenho ficará cada vez mais deslocado, seja no eixo Y ou no eixo X. Tá bom? Vamos fazer essa brincadeira aqui. Vamos pegar o código 8. Vou apagar algumas coisas do código 8 para não poluir, né? Não deixar poluído. Estamos no código 8, tá? Código 9 agora. Eu vou tirar esse comentário aqui, porque a gente já viu isso várias vezes. Vou deixar jogando o posição
Posição eu vou tirar, estado eu vou tirar, a cor eu vou deixar. Tá? Estado limpando eu vou tirar esses estados aqui. E nós vamos desenhar o círculo numa posição na variável. Vamos botar na posição 0, 0, lá em cima, ou melhor, 0, 300, no meio da tela, conectado à esquerda, bem encostadinho ao canto esquerdo da tela. Não vamos fazer o key down, a gente não vai processar o key down, nem o mouse motion. Por enquanto. Não, vamos fazer assim, vamos tirar o mouse motion, vamos apenas processar a tecla espaço. Tá? Space. Por enquanto eu vou deixar paradinho aqui. Tá? Vou deixar o tecla espaço, não vai fazer nada. Tá? Ótimo. Então, estamos aqui com as informações, limpamos o nosso código. Muito bem. Nós vamos colocar o nosso círculo. Se a gente botar na posição 300, você vai ver que ele vai desenhar um círculo no eixo Y na altura do 300 e no 0 no eixo X, ou seja, bem à esquerda da tela, bem à esquerda. Tá? E aí ele desenha metade, porque o ponto central está aqui, né? Então ele desenharia metade para o lado esquerdo e metade para o lado direito. Muito bem. Só que a gente não vai posicionar esse círculo exatamente no 300 sempre. Então nós vamos colocar ele para percorrer a tela. Ou no 300 não, no 0. Sim. Então a gente vai ter uma variável chamada x, que a gente começa ela com 0, e a gente vai desenhar com base nessa variável x. Tá? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? A cada volta que der nesse laço aqui, nós vamos recalcular a posição desse x. Então, eu vou botar x é igual a x mais 1. Tá? Ou seja, cada volta que ele vai dando, o x vai incrementando. Então, ele começa no 0, depois vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E isso vai acontecer bem rápido. Vamos ver? Presta bem atenção, porque você vai ver a bolinha se mexer bem rápido. Eu achei que ia ser rápido. Bom, ela está se mexendo, tá vendo? A bolinha está se deslocando, mas está ficando um rastro de sangue por trás, né? Por quê? Esse rastro é porque a gente não está limpando a tela a cada interação, a cada volta. Então vamos limpar a tela a cada volta. Na hora de desenhar na tela, antes da gente desenhar a bolinha, a gente limpa a tela, que nós vimos que é, utilizando aquele comando fill, ele desenha um retângulo na tela inteira, né? Ele pinta todos os pixels da tela com uma cor que a gente passa como parâmetro para o retângulo. Então vamos pintar a tela de preto, desenha o círculo, atualiza o buffer colocando isso na tela, e aí você consegue visualizar. Ele vai dar uma pausa, o suficiente para que esse laço execute 30 vezes por segundo. Vou fechar aqui. Ele execute 30 vezes por segundo e a gente vai ver o deslocamento dessa bolinha. Talvez um pouco mais rápido agora. Pronto, a bolinha está deslocando, tá vendo? A gente pode alterar a velocidade dessa bolinha. Por enquanto, a gente colocou uma velocidade fixa para ela, que é o deslocamento de 1, ou seja, 1 pixel a cada ciclo, né? A cada tick, vamos chamar assim. Então, para cada volta que ele der aqui nesse while, ele vai deslocar a bolinha 1 pixel para a direita. Vamos colocar aqui, nesse lugar do x aqui, a gente vai colocar, desculpa, no lugar do x não, junto com o x, nós vamos colocar uma outra variável chamada velocidade x. Tá? E a gente pode incrementar essa velocidade, ou melhor, a gente pode começar com 0. A gente começa a velocidade x com 0. E o x vai incrementando de acordo com o valor da velocidade. Então ele vai acelerando, né, de acordo com o valor desta velocidade aqui. Quer dizer, na verdade não tem aceleração, ele está mantendo a aceleração contínua, com a velocidade contínua. Começa com 0, ou seja, quando a gente rodar, ele não está andando para lugar nenhum, porque a velocidade está 0, está parado.
velocidade está zero, ele está parado. A gente pode fazer um evento que dispare a movimentação da bolinha. Então vamos fazer um evento. Vamos colocar aqui no space. Na hora que der space, a gente muda a velocidade dele. Vou botar aqui, ó, velocidade x deixa de ser 0 e passa a ser 3. Vamos botar aqui em 3. Tá? Agora, deixa eu só tirar aqui esse monte de coisa aqui, senão ele fica chiando. Salvei aqui. Vamos colocar o nosso código na tela e vamos apertar espaço para a gente ver a bolinha se deslocando. Eu vou apertar espaço e a bolinha está deslocando na velocidade 3, então ela está um pouco mais rápida do que estava antes. Só que o que a gente pode perceber é que ó, ela sai da tela, né? Ela sai da tela. Vamos fazer uma pequena rotina para segurar essa bolinha na tela. Perceba que todos os comandos para desenhar na tela, eles praticamente são os mesmos, não estamos alterando nada, a gente só está mexendo nas regras do jogo. Então, os comandos para desenhar na tela, eles ficam quietinhos ali, a gente está mexendo agora nas regras do jogo e vamos continuar alterando essa regra do jogo. Uma regra que a gente pode alterar é impedir que a bolinha saia da tela. Para que a gente impeça isso, nós vamos testar se o x, né, se a posição do x, ele começou lá no zero, mas se a posição dele está sendo maior do que a largura da tela. A gente pode colocar nossa tela, a gente sabe que está a 800 pixels, né? Então a gente poderia dizer assim, se o x for maior que 800 pixels, o que a gente pode fazer para que ele não saia da tela? A gente poderia teletransportar ele para a posição zero, é um jeito, ou a gente pode inverter a velocidade. Então a velocidade, ao invés de ser mais 3, ela pode ser agora menos 3. Tá? Se a gente fizer isso, na hora que ele encostar na borda direita, né, na hora que a bolinha encostar no eixo X, na borda da janela do lado direito, a velocidade vai inverter e a bolinha vai começar a voltar, tá vendo? Ela começa a voltar. E ela vai voltando até chegar no começo da tela e vai continuar indo para a esquerda, decrementando essa velocidade, decrementando a posição x. Então nós vamos agora aumentar a posição x. Assim que o x ficar menor que zero, nós vamos trocar a velocidade x para mais 3. Tá? Mais 3. E vamos rodar esse código novamente. Vamos só trocar aqui um pouquinho. Ao invés de botar mais 3, vamos botar aqui 6. Vamos deixar ela mais rápido, senão isso demora pra caramba. Pronto. Vou botar a velocidade 6, que é um pouco mais rápido o nosso código. Ih, peraí que eu botei no lugar errado aqui. Não é presente? Tá, eu rodei o código errado. Código 9, eu rodei o código 8. Código 9. Vamos apertar espaço, ó, a bolinha ela vai bater, a velocidade inverte, ela vai para a esquerda, bate na esquerda, volta para a direita. Entendeu? Então a gente conseguiu prender a bolinha aqui nesse espaço aqui. Muito bem. Agora, assim, os jogos, normalmente a gente movimenta a bolinha, né? Seja com o movimento do mouse ou com o movimento do teclado, a gente controla essa velocidade. Então, ao invés da gente deixar a velocidade arbitrariamente solta, né? Mais 6 ou menos 6, nós vamos implementar um movimento para a bolinha. Como que a gente vai fazer esse movimento? Aqui a gente colocou a velocidade e estamos atribuindo essa velocidade a uma constante 6, né? Vamos colocar aqui, vamos criar aqui uma velocidade do jogador, né? Vamos chamar aqui de velocidade do jogador é 6, tá? Para a gente não ficar utilizando o número 6 em vários lugares, senão aí na hora que tiver que alterar, tem que alterar em vários lugares. Então a velocidade x fica sendo menos a velocidade do jogador, velocidade x fica sendo a velocidade do jogador,
e o espaço inicia com a velocidade do jogador. Tá? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos atribuir algumas teclas, né? Vamos atribuir a tecla A e a tecla D para a gente movimentar o personagem. Vamos fazer de um jeito errado primeiro, depois a gente faz do jeito certinho. Ao invés de K space, a gente vai colocar tecla D para ligar para a direita, ou seja, a velocidade X passa a ser a velocidade do jogador. E vamos usar a tecla A para que a velocidade x seja menos a velocidade do jogador, tá bom? Então o que acontece? Se eu apertar a tecla a velocidade x vai passar a ser negativa e a bolinha vai ir para a esquerda, automaticamente, vai recalcular as regras e a bolinha vai para a esquerda. Se eu apertar a tecla D, a velocidade vai ser positiva e a bolinha vai ir automaticamente para a direita. Então vamos colocar aqui para rodar. E aí a gente controla agora a bolinha com o pressionar das teclas A e D. Então vamos lá, vou apertar a tecla D, a bolinha está indo para a direita, aperto o A, ela vai para a esquerda. Aperto o D para a direita e o A para a esquerda, tá vendo? E ainda tem mais uma regra que, ó, se ela bate, ela passa a inverter a velocidade dela. Tá? Muito bem. Então fizemos aí o controle, só que ó, eu solto a tecla, estou apertando a tecla, quando eu solto a tecla, ela continua indo. A gente pode fazer uma verificação se a tecla foi solta para zerar a velocidade. Então a gente pode fazer o seguinte: se o tipo do evento que aconteceu não foi o pressionamento de uma tecla, mas sim quando a tecla foi solta. Se ele soltou uma tecla, aí eu posso ver se a tecla que foi solta foi a tecla D. Se o cara soltou a tecla D, o que eu faço? Eu zero a velocidade? Posso fazer o seguinte: se a tecla D foi solta e o cara soltou a tecla D, ele estava acelerando para a direita e soltou a tecla D, então soltei a tecla D e se a velocidade x for maior que zero, ou seja, se ela está sendo positiva, aí a gente faz com que a velocidade x seja igual a zero. Aí ele para. Caso contrário, vamos ver se a tecla que foi pressionada foi a tecla K. Peraí que eu errei aqui, botei ponto e underscore. Então, se for a tecla D, velocidade zero, maior que zero, ele zera a velocidade. E se o cara soltou a tecla A e a velocidade x era negativa, menor que zero, então a gente zera a velocidade x. Isso é para evitar que o cara às vezes aperte duas teclas, e na hora que ele solta uma, ele segue, ele zere a velocidade. Por exemplo, o cara está indo para a esquerda e para a direita, né, apertando muito rápido ali, chega uma hora que ele aperta as duas teclas, aí na hora que ele solta uma já zera tudo, né, para dar um efeito mais legal e deixar um pouco melhor a usabilidade do nosso jogo, né, a jogabilidade do jogo. Então vamos lá, Python código 9. Muito bem, ó. Aperto a tecla para a direita D, eu seguro a tecla e ele vai mexendo a bolinha. Se eu solto a tecla D, aí a bolinha para. Aperto a tecla A, ele mexe a bolinha para a esquerda, soltei a tecla a bolinha para. Vem? Muito bem. Então fizemos aí uma primeira parte do nosso jogo. Vamos aproveitar que a gente tem mais uns 5 minutos, vamos apenas testar se a bolinha está colidindo com algum elemento. Para testar a colisão, ao invés de utilizar um círculo,
eu vou utilizar uma elipse, porque a elipse utiliza o retângulo para poder desenhar. Ou melhor, vamos fazer a colisão com o círculo mesmo. Vamos desenhar um outro círculo na tela. Esse vai ser uma posição fixa. Esse outro círculo não vai ser amarelo, vai ser vermelho. Vou colocar esse círculo numa posição fixa, por exemplo, na posição 600, tá? Então ele vai estar lá na posição 600, fixo, tá bom? Como que eu sei que este círculo de cima colidiu com este círculo de baixo? A gente vai ver ainda a colisão, tem umas fórmulas para isso e vou mostrá-las com mais detalhes para vocês. Mas em princípio é o seguinte, esse círculo aqui, ele é um ponto no nosso mapa aqui, na nossa tela. E este outro círculo é um ponto na tela também. Ambos círculos têm um raio. Muito bem. O que acontece é que quando a distância deste ponto para este ponto é menor do que a soma dos raios dos círculos, então significa que colidiu, tá? Então eu preciso saber qual é a soma dos raios dos círculos. Vamos botar isso aqui nas regras, no cálculo de regra. Soma dos raios, que eu sei que é 30 mais 30. Eu vou botar aqui na mão, tá? Depois a gente pode até calcular isso daí de uma forma mais automática, mas a soma dos raios é 30 e 30. Então, a soma dos raios é 30 e 30. A distância deste cara para este cara, como que a gente calcula? A gente calcula utilizando aquela trigonometria básica lá. A distância deste cara para este cara é a hipotenusa entre esses dois pontos. Para a gente calcular a hipotenusa, vou botar a fórmula e na próxima aula eu explico direitinho. Você vai ter a posição do x ao quadrado mais a posição 600 ao quadrado e puxa a raiz quadrada disso tudo, né? Aí você tem o deslocamento do x e 300 ao quadrado mais 300 ao quadrado, e aí você vai ter, não disfarça, é isso não. Você vai fazer o x menos 600 e o 300 menos 300, aí você vai ter dois valores, né, x menos 600, 300 e 300. Aí você pega essa diferença do x com 600, eleva ao quadrado, soma com a diferença do 300 com 300, que também vai estar elevado ao quadrado, e você extrai a raiz quadrada dos dois. Aí você vai ter a distância. Então vamos calcular aqui a distância. É x ao quadrado mais, desculpa, x ao quadrado não, x menos 600, ou 600 menos x, tanto faz, porque esse número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo, mais 300 menos 300, que a gente sabe que é zero, né? 300 menos 300 elevado ao quadrado, também vai dar zero. E isso aqui a gente vai extrair a raiz quadrada, que aí nós vamos utilizar mate, ou não, aqui é só, já que já tem o SQRT, ou a gente pode elevar a meio, também funciona. Eu elevo isso aqui a 1 dividido por 2. Aí já estou extraindo a raiz quadrada disso. Então eu tenho a distância. Tá? Se a distância for menor que a soma dos raios, então significa que colidiu. Como que a gente vai representar que colidiu? Vamos só trocar a cor do círculo. Deixamos ele vermelho, vamos deixar ele em azul. Vamos mudar aqui a cor. Vamos criar uma variável aqui, cor do... Vamos botar assim, cor do inimigo, tá? Cor do inimigo vai ser azul. 00255. Vai ser azul. Se colidiu, a cor do inimigo vai ser vermelho. 25500. E se não colidiu, a cor do inimigo volta a ser azul. Porque pode ser que seja vermelho em algum momento. E eu tenho que atribuir azul novamente. Tá bom?
Então, vamos testar, é claro, essa distância aqui está chumbada. Depois, num próximo vídeo, a gente vai trabalhar isso melhor e nós vamos fazer objetos para guardar essas informações de uma maneira bem mais legal. Vamos testar isso aqui. Código 9. E vamos rodar aqui, ó. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí que não funcionou não. Peraí, alguma coisa de errado não está certo. O que que a cor... Ah, tá. A cor do inimigo está na variável, mas eu preciso mudar aqui ela para ser aqui vermelho. Vou trocar para ser a cor do inimigo. Pronto, agora sim. Código 9 deve começar com azul. Azul, aí a gente vai lá com a bolinha amarelinha, tá difícil, né? Tá ruimzinho aqui, ó. Chegando perto, ó, vermelho. Saiu, ó, azul de novo, tá bom? Então fizemos aí um teste de colisão. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com colisão de personagens direitinho e colisão usando retângulo com retângulo, retângulo com círculo, retângulo com linha, linha com círculo, ponto com círculo, ponto com retângulo, vários tipos de colisão que nós vamos utilizar o manual do Thomas Schwartz, que ele pegou vários algoritmos para colisão de polígonos, né, retângulos, polígonos não, de primitivas geométricas em 2D e mapeou tudo isso daí. A gente vai utilizar isso daí para os jogos. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês e até breve.